Vamos ver, olá, olá, olá. Tudo bem, gente? Os meninos estão de fone aqui. Vocês ouvem bem? Ah, então perfeito. Vamos começar aqui. Eu estava brincando com os meninos que a gente tem um concorrente bastante eloquente, que é o Nicolas, que está aqui, né? Bastante conhecido. Mas a nossa intenção é poder falar sobre um tema que é absolutamente atual, relevante e que toca muito também a nós aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai falar de guerra fiscal, a gente vai falar de subvenção, de benefícios e tributos, e numa semana em que esse tema ganhou ainda mais, um olhar ainda mais apurado a partir do que aconteceu e acontece, né? A gente falava que ainda é muito incipiente, ainda é muito inicial nos Estados Unidos e com repercussão mundial. Então deixa eu dar primeiro boas-vindas a todo mundo que está aqui no palco. O Dr. Gustavo, que é sócio e líder das áreas de inovação, revisão fiscal e transação tributária do Rafael Pandolfo Advogados Associados. Tudo bem? Tudo bom, Kelly? Bom dia. Que bom tê-lo aqui. Agradecer o convite, né, e a participação de todo mundo. Sem dúvida. Estamos concorrendo com gente forte, né? Não, com gigante da comunicação. O Nicolas está ali, já emocionou o público, concorrendo com o horário do almoço também. Então nós somos... A nossa guerra fiscal, ela está acirrada, né? Nós deveríamos ter até um incentivo tributário, talvez? Eu acho que sim, mas eu fico feliz porque a gente está concorrendo bem. Não, um grupo legal, né? O povo tá vindo, o pessoal tá chegando. E no painel anterior também estava lotado. Muito prestigiado. Então... Nós estávamos acompanhando também. Então, obrigada pela presença de todos. A gente quer fazer uma discussão bastante rica aqui com todos vocês. O Malta, que eu acabei de conhecer aqui, né, que é gaúcho, mas se colocou como capixaba. Então, essa guerra fiscal será objeto, principalmente do ponto de vista pessoal, que é CFO da Wine. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, né? Acho que tem um tema bem importante aqui. De fato, sou gaúcho, estou morando já há 11 anos em Espírito Santo e já me sinto um gaúchaba, né? Então, acho que tem um tema bem bacana aqui. Acho que a gente pode trocar bastante informações aqui, seja sobre subvenção, sobre incentivo, mas também o impacto que vem agora com reforma tributária também. Então, certamente serão impactados e acho que tem bastante trabalho pela frente. Não, sem dúvida. E também com o Dr. Pedro Calazans, diretor comercial da Selecionados Uniagro. Também temos bastante coisa para falar, né? Com certeza. Obrigado pela oportunidade. Agradecer ao escritório Rafael Pandolfo, no nome do Gustavo. Importante estar aqui com todos. Bom dia a todos vocês que estão prestigiando aqui nosso painel. Vai ser bastante rica a conversa, porque é um tema bem relevante para todo mundo que empreende no Brasil. É fundamental ter o conhecimento, né, dos tributos, como ser competitivo. Então tem os prós e contras aí, mas o empresário hoje no Brasil que não tem um bom conhecimento da área fiscal acaba não se desenvolvendo, acaba não sendo competitivo. Então acho que é bem rica essa troca de informações aqui. Espero contribuir para quem está ouvindo também. Sem dúvida. Gustavo, eu estava falando com o Pandolfo ali antes da gente começar e eu acho que é importante a gente colocar todo mundo na primeira página dessa discussão, né? Conceito básico de guerra fiscal, de benefício, de subvenção. E ele me disse assim, usou uma metáfora, que era, se você tem um cara, tu conhece essa metáfora, né? Feio, mal-humorado, ranzinza, qual é a chance dele conseguir convidar alguém e ter sucesso, né, para jantar? Pagando a conta. E eu usei uma outra metáfora com ele, que eu tenho um grande amigo que trabalha com futebol, e ele queria, tinha a intenção de contratar o Paulo Guerreiro aqui para o Rio Grande, e conseguiu, né? E aí ele me disse assim, Kelly, eu não tenho como oferecer uma vista para o mar, para o Guerreiro. Eu quero trazer ele para o Rio Grande do Sul, um estado pequeno, distante, que tem as suas dificuldades, para Porto Alegre. Eu amo Porto Alegre, mas o Paulo Guerreiro, trazê-lo para cá, eu vou ter que oferecer um contrato longo, ainda que seja risco para mim, eu vou ter que oferecer um benefício para ele, senão eu não consigo concorrer com o Flamengo. Então vamos começar por aí, com a metáfora que tu quiser, seja do cara feio ou do Paulo Guerreiro, por favor, vamos explicar para todo mundo. Pandolfo, primeiro que Pandolfo adora metáforas. E a metáfora é interessante porque ela ilustra bem, resume bem alguns temas bem complexos, né? Então, guerra fiscal, que eu poderia resumir da seguinte forma. Como é que os estados conseguem atrair investimentos, atrair iniciativa privada, atrair recursos? Adotando políticas de incentivos. Estados como Santa Catarina e Espírito Santo cresceram muito através dos incentivos fiscais, que foi a forma que eles encontraram para atrair as empresas, atrair os investimentos
Com isso atrai também população, gera mais consumo, desenvolvimento econômico. Então a guerra fiscal ela surgiu nesse contexto. Nós tivemos, em relação ao ICMS, que é o principal imposto que envolve a guerra fiscal, nós tivemos uma mudança no ICMS nos últimos anos muito grande. Ela lá em 1966, 1970, ela é muito concentrada na origem. Isso. Então, com a Constituição Federal de 88, ela começou a migrar para o destino também. Então, e agora mais recentemente, 2012, com a Resolução 13 do Senado, aí sim nós tivemos uma fatia maior para o destino. Então, em relação ao ICMS, nós estamos tendo um movimento de desenvolvimento para o destino, da origem para o destino, que agora com a reforma tributária, ela tende a se consolidar. Então, todo o imposto ele vai ser arrecadado no destino, onde a pessoa está gerando emprego, onde a pessoa está morando, residindo. Então vai ser um desafio muito grande. Os estados, eu até estava brincando antes no off, né? Um cliente nosso questionou: Gustavo, você acredita que a guerra fiscal vai acabar? E eu comecei a refletir, assim, pensando, olha, eu acho que não. Eu acho que não. E a gente tem no próprio texto constitucional, da emenda constitucional, uma previsão que assegura a continuidade da guerra fiscal. Acontece. Então, agora, claro, quando possível, de acordo com o texto, quando possível, os incentivos fiscais, os benefícios, eles serão concedidos em virtude da redução de poluição, então da sustentabilidade, quando possível. E aí agora a gente fica na definição do legislador, dos governadores, e quando não for possível. Então nós temos algumas dificuldades aí que nós vamos ter que superar, especialmente no Rio Grande do Sul, que eu acho que vai ser muito importante esse momento aí de diálogo e de reflexão. Tu colocou a pergunta aqui, né, no ar, e eu vou passar para o Malta. É possível, em especial com as mudanças recentes, né, da reforma tributária, a guerra fiscal acabar? E até se é saudável se a competitividade não é um elemento importante para que possa haver eu acho até uma série de benefícios, vantagens, que tornem o ambiente, né, dentro de uma discussão liberal, que cada um coloque as suas oportunidades. Bem, acho que o Gustavo, inclusive, já antecipou aqui. Acho que a gente já vem num caminho e alterando esse ponto de guerra fiscal. Então, desde lá da Constituição, ICMS, agora em 2016 tivemos lá a Emenda Constitucional 87, que trouxe um pouco essa questão de default de partilha, porque, como o Gustavo bem disse, ficava sempre com remetente. Então, essa guerra fiscal era, vou para aquele estado, vendo daquele estado, e aquele estado tem um benefício. E aí, quando a gente começou a tratar essa questão da venda consumidor final com a Emenda Constitucional 87, foi onde a gente já começou a trazer um pouco, reduzir esse impacto da guerra fiscal. Por um outro lado também, a gente tem a lei Complementar 160, isso mesmo, e a 168. A 160, onde foram depositados todos os incentivos fiscais, e a 168, o qual o Bolsonaro pegou e prorrogou até 2032. Então, aqueles incentivos que já estão depositados, teoricamente, já estão convalidados, não tem como conceder novos. Então, os estados que possuem são aqueles, só poderão conceder aqueles até 2032. E com a reforma, isso teoricamente muda. Então, assim, reforma acaba com a guerra fiscal? Dependendo, eu acho que um pouco sim, mas eu acho que vem outras guerras aí, não só a fiscal, mas guerras de infraestrutura local, quem daqui a pouco vai dar mais para algum setor estratégico ou não. Então, os estados estão desenhando muito isso agora para a reforma, que é quem eu tenho que manter aqui, quem é estratégico para mim. Olhando o Espírito Santo, aonde a Wine está, que ela quer ser um polo, um hub logístico, ela está olhando muito em infraestrutura, muito em questão de parques logísticos, para atender, querendo ou não, os grandes centros que ali próximos estão. Perfeito. Deixa eu passar a bola para cá e perguntar também do ponto de vista. Ele está mais para o Espírito Santo, nós estamos mais para o Rio Grande do Sul. Em que lugar dessa discussão o nosso estado está? Porque a gente sabe que os outros estados têm outras vantagens. A gente já consegue, o estado do Rio Grande do Sul, fazer essa discussão com um olhar que esse tema merece, ou ainda estamos caminhando devagar? Até porque a gente viu, nos últimos anos, um estado aqui do nosso lado, Santa Catarina, atrair e conquistar mais investimentos do que nós. Exatamente, cara. O Rio Grande do Sul está caminhando ainda devagar, né?
ele avançou, né, a gente tem que ver a parte positiva, avançou alguns pontos de incentivos fiscais no Rio Grande do Sul, né, mas ainda está muito aquém do que acontece em outros estados. O Malta trouxe a questão do Espírito Santo, foi o primeiro que saiu na frente na questão dos incentivos fiscais, já há mais de 20, talvez 20 anos. Santa Catarina, há mais de 10 anos, já vem com incentivos muito arrojados e vem atraindo, né, empresas e empregos para lá, onde a gente vê o estado se desenvolvendo. Né? Hoje você vai para Santa Catarina, onde a Uniagro abriu unidade, né, há alguns anos para operar por lá, justamente para aproveitar os incentivos fiscais e se tornar mais competitivo. E a gente vê um estado que cresce. Né? Hoje o custo de mão de obra lá é mais alto, as pessoas ganham mais, consomem mais, né? E tem uma renda melhor também, porque toda a economia se desenvolve. Quando você traz um incentivo fiscal, você está incentivando mais empresas a entrarem no estado, a levarem sua produção para lá e a economia gira. Então, às vezes, o governo do Rio Grande do Sul acaba olhando muito com protecionismo, né? De querer proteger, né, a indústria gaúcha, proteger, né, as empresas que aqui estão, sem pensar que a empresa que aqui está já está sofrendo uma concorrência de outros estados que têm incentivos, né, então acaba ficando um pouco para trás. Então o governo buscou, né, em torno de 4 anos, a cola tributária, que é um regime que o Rio Grande do Sul lançou durante o governo Leite, para copiar o benefício de Santa Catarina e do Paraná, buscando melhorar a competitividade. Foi um ponto importante, um avanço importante, várias empresas estão aderindo. Porém, o Rio Grande do Sul ainda tem uma visão um pouco bairrista, né? A gente acha que sirva nossas façanhas de modelo, mas nem sempre é por aí, porque o Rio Grande do Sul tem, para ter esse regime, você tem que passar por N critérios de aprovação, né? Precisa do aval da Fiergs, se o seu produto não tem similar regional. Então, o nosso exemplo, né? A gente queria importar o azeite de oliva aqui para o Rio Grande do Sul, né? Mas o Rio Grande do Sul tem uma produção local, com certeza, é 1% do consumo nacional é gaúcho. Então você não pode importar nenhum produto, que é dos outros 99%, que é produto importado no Rio Grande do Sul com incentivo fiscal, porque tem uma cláusula de proteção da indústria local. Então isso é uma barreira, você acaba trazendo por Santa Catarina e vendendo para o Rio Grande do Sul. Então a gente tem um olhar muito restritivo às vezes aqui no estado, e não é a culpa de um governo, como a gente vinha comentando antes, mas é uma questão cultural. Né? Essa cultura está quem participa, né, no caso da Secretaria da Fazenda e outras entidades, que são servidores de carreira, que olham muitas vezes o empresário não como quem gera emprego, quem gira a economia, quem contrata, quem faz o Estado crescer. Eles olham o empresário como quem, né, uma fonte de arrecadação. E muitas vezes acha que o empresário está sempre buscando, né, pagar menos imposto, como se não quisesse desenvolver a economia. Né? Eles olham com um olhar sempre arrecadatório, enquanto que outros estados têm um olhar diferente. Né? Por exemplo, Santa Catarina, você tem um problema, de repente, de uma obrigação acessória que não foi bem apontada, o fisco vai lá e vai te dar você tem tantos dias para fazer uma correção desse documento e não está de acordo. Já no Rio Grande do Sul, não. Vem o fisco, você está multado com 100% porque você não cumpriu uma obrigação corretamente aqui, deveria ser dessa forma e já vem com o processo para cima. Então, ele olha o empresário, né, de uma forma, né, como fosse um ladrão, né, enquanto outros estados têm uma cultura um pouco diferente. Então, acho que a gente tem que evoluir. Já começamos, né, foi um passo importante o regime da cola tributária, estamos avançando, porém entendo que tem um caminho longo aí para a gente se desenvolver, para não perdermos a arrecadação e o desenvolvimento. Né, outros estados como o Espírito Santo e Santa Catarina, hoje, né, usufruem, né, de um crescimento econômico muito superior ao do Rio Grande do Sul, tanto econômico como de desenvolvimento humano. Vou aproveitar o gancho do Espírito Santo, Gustavo, voltar ali no Malta, para que ele possa trazer essa visão de quem está fora e conhecendo a realidade gaúcha, né? O que a gente pode aprender com o Espírito Santo, citamos aqui Santa Catarina, dentro desse contexto de atrativos e dentro de uma ideia que é a guerra fiscal, Gustavo estava falando, é muito difícil e improvável que acabe. Então, Kelly, boa pergunta, assim, porque acho que o diálogo. Sim. Espírito Santo hoje, o que eu percebo tem um governo lá que ele está muito aberto ao diálogo. Hoje eu participo do GTFAS, que é um grupo de estudos tributários lá do Espírito Santo. Então ele se apoia muito nessas instituições que participam do GTFAS. E além do GTFAS também, eu sou presidente de uma associação de vendas não presenciais, que ela é signatária do Compete Venda Não Presencial lá, empresas do e-commerce, né? Então o Espírito Santo, ele sempre foca em preciso trazer arrecadação, mesmo eu abrindo mão, né? Porque querendo ou não, ele faz a renúncia, mas ele tem visto essa conta aumentar.
Hoje, Espírito Santo, olhando para o Venda Não Presencial com o e-commerce, conta com quase 800 empresas, um faturamento médio de 30 milhões e a arrecadação dele cada vez aumentando mais. Aumentando com essas empresas, venda não presencial, fora a cadeia como um todo. Então tem operador logístico, tem armazéns, então o PIB regional ele aumenta muito. Então quando a gente olha o Espírito Santo, ele tem crescido muito por isso. E mesmo ele tendo a questão do Compete, que é um programa de competitividade e desenvolvimento, tem uma alíquota menor, mas a arrecadação dele tem só aumentado. Quando olha nos últimos anos, 2022, 2023, 2024, ele sai de uma arrecadação média de 1,6% dessas empresas e agora ele está com 1,75%. Então só tem aumentado cada vez mais, mesmo ele sendo um pouco mais agressivo, digamos, na questão do benefício fiscal. Porque o Espírito Santo tem um dos melhores benefícios, seja de importação ou seja na venda atacadista, varejista ou N setores lá. Então acho que é isso, é estar aberto para um bom diálogo com as empresas, muito na forma como o próprio Pedro trouxe aqui, de não ser coercitivo, mas sim deixa eu entender o que a gente precisa para poder desenvolver a tua empresa aqui dentro. E criando ou não, geograficamente, o Espírito Santo está muito bem, está próximo dos grandes centros, como eu citei, então isso também reforça muito isso. Eu achei muito interessante o ponto, o Pedro tocou nisso também, que é a gente, numa primeira leitura superficial, pode achar que o Estado perde arrecadação ao conceder benefício, ao conceder algumas... assim, num raciocínio bem raso, né? Mas o que você traz, e aí vou passar para o Gustavo, é que a gente ganha, população, né? Exatamente. Não é o Estado, a população ganha em uma série de outros benefícios. Exato, só queria só mais um ponto antes de passar. O Espírito Santo também, além dele conceder todos esses benefícios, ele é o único estado AAA, né, em questão de finanças. Então ele está, questão de transparência, finanças, é o primeiro estado quando fala sobre apresentar suas finanças e o caixa do estado também. Perfeito. A gente ganha, olha aí, né? A gente não é simplesmente entregar. Você acabou de dizer pra gente que tem transparência, que tem uma série de resultados, um olhar. E a população ganha em tantos outros indicadores que ele citou aqui pra gente, né? Em crescimento de PIB, em melhores serviços. Essa leitura rasa, ela é rasa e equivocada. O Pandolfo também utiliza uma metáfora, né? Vou reproduzir uma metáfora do Pandolfo. Citando um ex-ministro da Fazenda nosso do Brasil, né? Para todo problema complexo existe uma solução simples e errada, né? Puxando o gancho ali da fala do Pedro, o Rio Grande do Sul acho que viveu um período cultural muito difícil em termos de fiscalização. Então nós tivemos sempre uma complexidade muito maior do que dos demais estados. Então, isso gera concorrência, inclusive, com contribuintes de outros estados sob o ponto de vista federal. Eu vou trazer um exemplo do PIS e da COFINS. Tá? Os contribuintes do Rio Grande do Sul, pelo fato dos produtos estarem sempre na subvenção tributária, estão perdendo a arrecadação, estão perdendo em termos de competitividade com relação aos contribuintes de Santa Catarina. Porque lá, desde 2017, todos os produtos acabaram saindo da ST. Então, para fins de definição de base de cálculo do PIS e da COFINS, os contribuintes de Santa Catarina estão saindo na frente. Rio Grande do Sul foi sair da ST só em 2022. Então, começou a sair da ST em 2022. Então, o Rio Grande do Sul, eu acho que culturalmente acaba sempre saindo atrás com relação aos outros estados em termos de arrecadação. Isso vai ser um desafio, tá, Kelly? Segundo estudos do IBGE, a população do Rio Grande do Sul... Estamos perdendo a população, estamos encolhendo. Segundo estudos do IBGE, em 2027, a população do Rio Grande do Sul vai atingir o platô. Pós 2027, a gente vai ter uma queda de população. De modo que daqui a 20 anos, a população de Santa Catarina vai superar a população do Rio Grande do Sul. E o estado de Santa Catarina é metade do estado do Rio Grande do Sul. E aí a gente está entrando numa reforma tributária que o imposto, que o tributo vai ser arrecadado no destino, no consumo. Eu, se fosse gestor do estado, eu estaria refletindo como é que eu vou atrair investimentos, como é que eu vou atrair população, porque eu preciso da arrecadação, eu preciso gerar arrecadação. Então eu teria que entrar de cabeça. Eu me lembro uma fala do Vieira da Cunha, quando ele concorreu ao governo do estado, ele disse: eu vou entrar de cabeça na guerra fiscal.
Porque eu estou vendo Santa Catarina levando as empresas daqui, eu estou vendo o Espírito Santo levando as empresas daqui, então eu quero entrar de cabeça na guerra fiscal porque eu vou atrair investimento. Eu acho que o Rio Grande do Sul acabou saindo atrás e vai ser um desafio muito grande para o Rio Grande do Sul, nesse contexto de reforma tributária, como ele vai atrair investimento, iniciativa privada, considerando essa cultura que nós temos aqui de ter que ter mudança de cultura. O Pedro mencionou que já estamos numa melhora. Acho que a evolução tem que ser bem maior ainda para termos essa arrecadação aumentada já num primeiro momento. Né? E aí, Pedro, já que tu tocou nesse ponto, né, a gente tem um caminho inicial, né, passos devagar, como tu estava nos dizendo. Eu brinco, não, é verdade, eu tenho um filho de 2 anos, eu gostaria muito que ele vivesse perto da mãe dele aqui no Rio Grande do Sul. Eu já fiquei um pouco receosa aqui, porque se a gente vai estar fazendo um caminho que ainda é devagar, eu não sei se a gente vai conseguir fazer frente a frente com Santa Catarina, para dar o exemplo que é do lado. Tem algum olhar otimista para esse cenário? Não me diz que não tem. Botou uma pergunta difícil aqui. Não tem. Tem que ter otimismo, né? A gente não pode abandonar o Rio Grande do Sul, é um estado rico, né? Sem dúvida. E tem várias qualidades, mas vemos perdendo, sim, capital humano, né, para outros estados. A Santa Catarina tem captado muita mão de obra qualificada do Rio Grande do Sul. E não só o Rio Grande do Sul, São Paulo e outros estados, porque as empresas vão para lá, é um estado onde tem uma liberdade econômica maior que a do Rio Grande do Sul e tem suas qualidades também, né? Então, você preferir morar em Balneário Camboriú ou na beira da praia. A vista para o mar, eu digo. Uma vista para o mar, que ele falou do Paulo Guerreiro, com um incentivo fiscal e com segurança, ou você vai vir para o Rio Grande do Sul pegar o nosso inverno gaúcho aqui. A gente gosta daqui, não quer sair daqui, então a gente tem que brigar para melhorar a situação econômica daqui também. Né? Acho que esse movimento do Fórum da Liberdade é muito bom nesse sentido, né? Que o IE faz, que nós temos que puxar o quê? Para fazer o nosso Estado se desenvolver. Né? Então a gente busca escolher bem nossos governantes, nossos representantes no Legislativo também, para trazer mais incentivos fiscais para cá, não só em termos de guerra fiscal, né, mas em todo o ambiente econômico, né, a questão da burocracia. Vamos pegar o exemplo de Porto Alegre. A gente teve a mudança com o governo aí do Melo, onde participou, né, alguns liberais junto na gestão. O Ricardo estava aqui agora. Ricardo Gomes, nosso amigo, ele estava aqui. Então isso trouxe uma liberdade econômica maior para Porto Alegre. Com agilidade, já né? se desenvolveu, você viu que trouxe turismo, cresceu a economia local, então você pode fazer, sim, mudanças na estrutura. Então a gente tem que ter otimismo, mas a gente tem que brigar por isso, né? Porque né, o status quo, né, é a coisa continuar como está, não tem uma mudança, então vai depender de nós atuarmos junto para fazer o Rio Grande do Sul trazer um ambiente econômico mais favorável, com redução de barreiras, né, para o empreendedorismo, buscando facilidade para abrir e fechar a empresa, para poder transacionar, buscar mudar a mentalidade essa aí, né, do fisco, né, pensando só na arrecadação. Isso traz o quê? Uma necessidade de reduzir o tamanho do Estado também. Né? Então, quanto maior o tamanho do Estado, maior a necessidade de arrecadação. Então, a gente tem que partir de uma premissa que o Estado tem que fazer o dever de casa. A gente na empresa, quando né, o custo está subindo... Na nossa casa. Tem que cortar despesa, claro. Né, Malta? Então, você sabe bem como é que é hoje, gestão de orçamento. O Estado não se preocupa. Vamos gastar mais, a gente arrecada mais. Porque o Estado não gera riqueza, quem gera somos nós, empresários. Então, essa sede arrecadatória tem que acabar. A gente tem que reduzir a carga tributária, reduzir o tamanho do Estado, para o Rio Grande do Sul ser competitivo e né, para o seu filho de 2 anos continuar aqui perto de você. Exato. Né, e trazendo a família por perto. Não, eu brigo. Gustavo, agora estava a partir da... Falei que a gente tinha um concorrente de peso, Nicolas, né? Tá concorrido aí o negócio. Não, olha lá ele, ó, tá lá. Eu acho que ele tá nos ajudando, porque ele vai tá aqui na nossa frente. Vamos né? olhar pelo lado. Exato, esse é o nosso atrativo fiscal aqui, ó. Botamos o Nicolas bem na frente para trazer para cá. Eu conversei com ele na rádio, né, no programa que eu faço. Ele tem uma eloquência. Eu disse, da onde que vem isso? Porque ele é um menino, né? Ele me contou um pouco da trajetória dele de igreja, né? Eu também sou de grupo de jovens, eu achei que tem um pouco disso, assim, dele conseguir, pela fala, captar corações. E tá ali o Nicolas depois do painel. Mas eu vou aproveitar um ponto trazido pelo Pedro. Eu acho que a gente não pode falar nomes, mas se você quiser falar nomes, a gente falava de um case antes de começar aqui, né? E o dado que o Gustavo trazia é que numa competição Estado do Rio Grande do Sul com o Estado de Santa Catarina, Malta, primeiro, a demora da resposta, né, por parte do poder público, do Estado, que precisa dar essa resposta. O Espírito Santo, pelo que eu entendi, está
muito mais ligeiro na história. E quando conseguiu dar a resposta, que já tinha passado o tempo, deu uma resposta, deu uma melhor. Dá para falar, sem falar desse caso, ou, enfim, né, se puder falar nome, não sei. É público, mas eu prefiro não falar o nome da não empresa. vou falar, mas não vou falar. de fato aconteceu. O Estado do Rio Grande do Sul, nós estávamos negociando um incentivo para essa empresa se instalar no Rio Grande do Sul. E, claro, a empresa estava avaliando outros estados. Aquela que oferecesse melhor condição teria vantagem em termos de concorrência. E negociamos até o último dia, até o limite com o Estado. E até, na verdade, assim, rendeu elogios para o subsecretário da Fazenda, que ele tentou. De fato, ele tentou. Mas, como a gente estava mencionando, a equipe, os servidores, a equipe do governo ainda precisa uma evoluir em mentalidade termos... conservadora no sentido ruim da palavra. Exato, exatamente. E acabou que, na verdade, o retorno da Fazenda foi, olha, não consigo passar dessa etapa, disso aqui. Então, até aqui eu consigo ir, mais do que isso eu não consigo avançar. E, em contrapartida, Santa Catarina, não, tá aqui. Eu ofereço isso, vou te dar mais vantagem. Mais a vista para o mar. A vista para o mar. Vou te dar a vista para o mar, vou te dar a melhor condição de logística, de distribuição. Quer vir para cá? E aí a empresa optou, fez a decisão. E no dia seguinte, aí o pessoal do governo ligou para o escritório, olha, resolvemos, conseguimos o que o Santa Catarina ofereceu para vocês. A gente, olha, tarde demais, não dá para concorrer assim, e não dá para sentar numa mesa de negociação, ora podendo, ora não podendo, voltando atrás. Então isso é muito difícil. Então Santa Catarina, assim como o Espírito Santo, né, Malta, são dois estados que conseguiram desenvolver muito bem essa parte, especialmente parte portuária, de importações. Acho que começou ali, né, Malta, a parte das importações, e aí sim acabou se desenvolvendo para benefícios para a indústria, para benefícios para o atacado. Então, enquanto que no Rio Grande do Sul aqui a gente precisa entrar de uma forma mais forte na guerra fiscal. O ICMS, que é o imposto estadual, ele vai ter uma virada de chave em 2032. Isso. Sai ICMS, ISS, entra o IBS. O único. Então, até 2032, como o Malta mencionou, os benefícios fiscais eles estão consolidados, eles estão validados no âmbito do CONFAS. E aí tem um ponto curioso, assim, porque aí você pergunta aqui ali, a guerra fiscal vai acabar? A rigor, desde 75, para concessão de benefício, todos os estados tinham que convalidar, tinham que convergir. Desde 75, essa previsão normativa não é observada. Então, Santa Catarina concede benefício sem a validação do CONFAS. Espírito Santo concede benefício sem a validação do CONFAS. O que o Estado do Rio Grande do Sul fazia? Ele dizia o seguinte, olha, a mercadoria que vem de fora, eu só vou autorizar uma parte do crédito, não vou autorizar todo. Então, acabava afugentando mais ainda o empresário local. Aí, utilizando uma metáfora que o Pandolfo gosta muito de utilizar também, e citando o Renato Russo, né? Aqui dá para ilustrar bem nessa situação. Renato Russo dizia, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. É mais ou menos o que está acontecendo com a guerra fiscal desde lá de 75. Malta, eu quero aprender com o Espírito Santo, tá? Eu sei que tu não pode contar tudo, mas eu quero que tu cite para a gente exemplos ou pontos que tu julga relevante para que o Estado, como disse o Gustavo, tenha sido esse Estado à frente. A gente está falando de Santa Catarina, que é aqui do lado, né? A gente trouxe como real, mas da tua experiência, o que tu viu que talvez sejam pontos para a gente prestar atenção e, quem sabe, né, mudar essa mentalidade que o Pedro estava mencionando? Claro. Acho que até falar aqui um pouco aqui do que o Gustavo trouxe, me lembrou o caso emblemático da Ford também, né? Nossa. Não, esse é um símbolo. Esse é um símbolo num caso emblemático. Mas o que eu vejo muito no dia a dia é Espírito Santo, e novamente eu volto a falar do governo, né? Acho que o equilíbrio das contas lá lhe dá essa liberdade também de não perder oportunidades. Então, quando uma instituição, geralmente Espírito Santo, não conversa com a empresa, mas ele sempre busca uma instituição que está apoiando a vinda daquela empresa. Então, por exemplo, hoje eu represento a Avemps, que é a Associação de Empresas de Venda Não Presencial em Espírito Santo. Então, geralmente, ele direciona a conversa com a Avemps, que é signatária desse benefício, né? Até para trazer também todo o contexto, né, de transparência, processo e tudo mais, e ser mais célere. Porque tem um ponto também que quando você vai para uma instituição que já lhe direciona, você é mais célere, inclusive, com o processo para liberar o benefício fiscal. Pela expertise, por tudo? Pela expertise.
Olhando agora também o contexto que a gente está de reforma tributária também, a reforma tributária ela vai ter também a questão da compensação. E a compensação ela vai ver os últimos anos de arrecadação. Então, o Espírito Santo já tem, quem chega na frente bebe água limpa, né? Então, o Espírito Santo já tem olhado muito o que eu preciso aumentar de arrecadação, porque a compensação, o Espírito Santo é um estado que ele não é consumidor, ele é produtor. Então, ele está focando muito nisso, né? Que é incentivar as empresas a estarem lá, tem o benefício até 2032, como todos os estados possuem, mas também ele está incentivando. Incentivando venha, e a partir daqui sim a gente vai construir desenhos de infraestrutura, como acelerar a sua operação e como a gente equilibra esse impacto pós-reforma tributária, porque isso tem que garantir. Então, essas contas saudáveis, esse bom diálogo, seja com as instituições, a VEMPS não presencial, Sindex de importação e exportação, o Sincades atacadista, dá também essa garantia, essa chancela que essas instituições estão levando também um pedido de conversa com o Estado para uma operação séria e sólida. Perfeito. E a gente tem aqui, Pedro? A gente tem uma conversa também com o governo do Estado, mas não é tão próxima, né? Eu participo também da FEComércio, do Sindicato Atacadista, né? Que a gente faz, é importante o associativismo e né, os empresários estarem próximos e buscando, né, os benefícios, mas o governo não é tão aberto como no estado do Espírito Santo. Em Santa Catarina também participamos lá da Associação Atacadista, né, da DAC, do sindicato. Ali sim tem uma entrada boa, junto com a Secretaria da Fazenda e também com os deputados estaduais. Então, teve casos aí do benefício fiscal de Santa Catarina, por exemplo, que tinha uma exigência da importação ocorrer, né, em determinado momento apenas por Dionísio Cerqueira. Houve uma movimentação dos importadores junto ao governo do estado e foi flexibilizado para manter a importação via Uruguaiana e São Borja, que até beneficiou o Rio Grande do Sul. Mas Santa Catarina abriu mão dessa exigência. Por quê? Porque teve uma interlocução com os empresários nesse sentido. Então existe uma proximidade um pouco maior em Santa Catarina nesse sentido. A UNEAG faz parte desses comitês também. Eu participo tanto na DAC em Santa Catarina como aqui no Rio Grande do Sul. E lá a gente sente que o governo é um pouco mais aberto a escutar. Uma disposição. Que o empresário está buscando um apoio, não é para levar uma vantagem para o empresário, é para melhorar o Estado, a competitividade. Né? A empresa indo melhor, vai crescer, vai contratar mais, vai gerar mais riqueza. Essa é a visão que a gente tem que ter do empresário, que gera a riqueza, gera a economia. E aqui a gente está um pouco mais longe, né, disso aí. Mas é um caminho que a gente não pode desistir, a gente faz parte dos comitês e a gente tem que ser forte, né, persistente, né? Não, eu fico feliz com o otimismo. Por favor, Pedro, mantém. A gente falava, vocês citaram aqui a mudança recente da reforma tributária. Quando eu conversava com os deputados, e deputados bastante com uma visão liberal importante sobre a economia, disseram que era a reforma possível. Era importante aprová-la, tinha várias questões, e depois na regulamentação, foi a reforma possível. Foi positiva? Eu acho que a reforma tributária vai ser positiva, tá, Kelly? Num primeiro momento a gente vai conviver com dois sistemas, mas ela vai simplificar. Minha opinião é que a reforma vai simplificar um pouquinho a vida. Porque é complexo, né? Nós complexo. Aqui somos puxado, né? Até vou mencionar uma última palestra do Roberto Quiroga em São Paulo. Ele disse, vamos ser verdadeiros, vamos ser sinceros. Nenhum advogado tributarista domina o sistema tributário. É um manicômio. Ora, a legislação do ICMS são 27 legislações. Né? Todos os dias tem alteração. Então, a Uniagro, a Wine, que vende para todos os estados, tem que todo dia estar vendo a legislação, consultando a legislação. Atualizando o tempo todo. E, aliás, isso, um parêntese aqui, também traz uma instabilidade, uma confusão, óbvio, mas uma instabilidade jurídica, sem segurança, né? Com certeza. Então, acho que nesse aspecto a gente vai ter uma evolução muito boa. Então, vamos concentrar a legislação em poucos regulamentos. Então, vamos ter uma legislação no âmbito federal, uma no âmbito estadual para todos os estados. As alíquotas, elas vão ser mais padronizadas. Então, minha opinião é que vai reduzir o custo de conformidade. Então, isso para as empresas acaba refletindo no preço. Então, eu não preciso ter mais uma equipe fiscal contábil gigantesca que nós temos hoje em empresas, um setor inteiro de fiscal e contábil só para apurar o imposto. Indireto, né? Custo indireto, exatamente. Então, acho que nesse aspecto a reforma tributária tende a ser positiva. Tá? Nós vamos conviver com dois sistemas até 2032. Então, resta saber se com a virada de chave, nós tínhamos, na verdade, quando foi inventado o PIS/COFINS não cumulativo, a ideia era ser um crédito amplo, de fácil apuração,
e com o tempo a gente foi vendo que foram colocando jabutis na legislação e foram dificultando. Então acho que a primeira versão da reforma tributária tem esse objetivo, de simplificar, de facilitar. Vamos torcer para que os governos e o presidente também trabalhem nesse sentido, de simplificação. Mas a gente precisa aguardar o tempo para ver se de fato vai se confirmar. Vai se confirmar. Eu estava pensando aqui de uma reflexão que a gente tinha feito fora do ar, que é a Zona Franca de Manaus, né? Quando da proposição e da criação, com todos os objetivos e intenções positivas, se imaginou que se chegaria em algum lugar. Só que a gente fez essa mudança agora e mantém. E já estão falando, o Malta estava dizendo, em Zona Franca de Espírito Santo e Zona Franca de Minas. Pô, Minas Gerais, que isso, gente? Queria que vocês tocassem um pouco nesse tema. Pode ser contigo, Malta. Faz sentido? Será que não é hora de olhar e revisar? Também a gente sabe que cada um grita pelo seu, né? Em que contexto a gente está nesse tema? Então, acho que a reforma tributária também... A Zona Franca de Manaus ainda continua com seus benefícios, mantém o IPI, né? E aí a gente está vendo aí diversas propostas para ampliar a Zona Franca de Manaus. Então, comentei inclusive que tem aí uma proposta do senador Magno Malta. Não é meu parente, então, seja Malta não é meu parente. E até lembra, né, Malta? Hã? Parecido. Meio parecido. O cabelo. Eu sou mais bonito, né? Então, com certeza. Mas que Minas e Espírito Santo, todo o estado, todo o território seja Zona Franca de Manaus. Se passa ou não passa, eu não sei. Mas já tem esses pedidos e os estados já estão se mexendo nesse sentido, né? E hoje, eu acho que a gente já sabe que alguns estados possuem região Sudene e Sudene, né? Mesmo não sendo Zona Franca de Manaus. O Espírito Santo tem se movimentado nisso também. A gente tem um conselho lá que é o Recomex, que atua direto também em propostas de impacto pós-reforma tributária. E tem um porto específico novo agora lá do Imetame, que é o Porto de Aracruz, que é uma região Sudene. Então, isso vai ser um diferencial, né, pós a questão da reforma tributária. Então, acaba a guerra fiscal ou não acaba? Não se sabe, mas que os estados estão desenhando, sim, estruturas que tenham outros benefícios, como região Sudene e Sudene, caso de Espírito Santo, com esse novo porto agora que águas profundas, calados maiores, e aí sim você tem uma competitividade um pouco maior. A gente falou em competitividade, a gente falou em políticas que apontam para essa direção, mas há, na visão de alguns ou de muitas pessoas, deslealdade. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Pedro. Você enxerga assim ou enxerga que é do jogo e as coisas, de alguma forma, se corrigem por si só? Infelizmente é do jogo, né? Mas o que acontece no Brasil é que acaba sendo tudo negociado em Brasília com o lobby, né? Então a gente vê a questão da reforma tributária que está sendo pautada e teve um trabalho, vai unificar a alíquota, não necessariamente, porque existem os regimes de redução de alíquota sobre o IBS, sobre, né, o IVA ali, né? Porque então você tem da área do serviço, se é um serviço especializado, né, que tem um conselho, né, como, né, uma OAB, né, os advogados, um conselho médico e tal, ou até a parte de educação, tem uma redução. Você tem a Zona Franca de Manaus, tem um benefício ainda. Então, acaba buscando ser uma coisa para equalizar, para facilitar um pouco, mas dentro da discussão da reforma já tem N situações, né, de reduções e de benefícios dentro, né, de uma alíquota que é para ser única. Então acaba não tendo essa igualdade. Né, da parte de alimentos, tem uma redução também para não ter um aumento de alimentos, uma redução, né, produto de cesta básica não vai ter alíquota completa. Aí tem as reduções de 25%, 50%, 75%. Enfim, existe uma briga forte setorial, né, dos setores organizados para ter uma redução, né, e lobbies de indústrias que são pesadas, né, a indústria automotiva, né, que gera emprego, acaba tendo, né, uma pressão muito grande sobre o governo, a Zona Franca de Manaus, onde tem uma representatividade muito grande, né, em Brasília. Então a gente vê que existe, né, um pouco de desigualdade, como tu trouxe ali, na negociação, setores menos organizados, né, talvez o setor atacadista, né, mas talvez não tenha tanto esse apelo de conseguir tantos benefícios, né, nesse sentido. Então a gente vê que vai mudar, já está definido, né, tem data para acabar, né, mas a guerra fiscal vai continuar. Tem deslealdade, Gustavo? Eu acho que tem, Kelly. Eu acho que né? tem deslealdade, mas
Pedro e o Malta podem falar até melhor. Acho que a briga das empresas é mais pela questão de tentar o produto chegar mais barato, chegar a um preço mais competitivo na ponta. Ok. E aí, claro, as empresas vão atrás de qualquer mecanismo de eficiência, de redução de custos. Então a reforma tributária nesse aspecto me parece que vai nos favorecer, vai trazer um ponto positivo. E a questão dos benefícios fiscais, aí as empresas precisam ir atrás mesmo. Na minha opinião, as empresas precisam tentar ser o mais eficiente possível sob o ponto de vista tributário. Se um Estado A concede um benefício e acaba reduzindo o preço, reduzindo custos, acho que é válido. Acho que tem que procurar promover esses planejamentos. Tá? O que não pode, é claro, é criar mecanismos artificiais. E aí sim, aí eu acho que desleal. Tem concorrência desleal, pode gerar uma concorrência desleal, mas num contexto jurídico, econômico normal, usual, as empresas procuram os benefícios para se instalar, para de fato gerar emprego, gerar renda, fomentar o Estado. Então nós temos aqui 2 exemplos de empresas que promovem esse tipo de filosofia, esse tipo de política. Né? Muito importante e, claro, de fato, de redução de preço, redução de custo, tentando na ponta lá o que gerar mais eficiência vai acabar refletindo também para o consumidor. Né? Acho que é importante isso que o Gustavo falou, da gente falar das experiências de vocês, do ponto de vista, a gente falou muito do Estado aqui, porque a discussão é, né, claro, mediada pelo Estado, mas das empresas, né, da Wine, da Uniagro, o que vocês enxergam com a experiência pessoal de vocês do que é importante, que vai ter repercussão lá na ponta, né? A gente estava falando de entregar um preço menor para o consumidor. Acho que vocês conseguem agregar a partir do ponto de vista do cara que está tentando ali sobreviver, que é muito difícil no Brasil, né? É muito difícil. O primeiro passo é desistir de tão complexo que é, sob todos os aspectos. O que vocês conseguem trazer para a gente dessa visão de quem está do outro lado? Bem, eu acho que o planejamento tributário não é proibido. E quando bem feito, eu acho que ele pode ser aplicado e que vai gerar, sim, cadeia de valor. Seja cadeia de valor para o consumidor lá na ponta, seja cadeia de valor para o resultado da própria companhia, que você gera riqueza, você distribui bônus, você traz um PIB regional, como a gente falou, querendo ou não, com geração de empregos e uma série de coisas, né? Mas o que eu falo, assim, pensando um pouquinho na Wine, nas empresas do qual a gente conversa lá no dia a dia na própria Vemps, né? Fazer um planejamento mesmo, entender aonde está o seu cliente, entender qual é o grau de investimento para você se deslocar. Hoje o frete, querendo ou não, é uma conta cara no seu dia a dia. O cliente quer receber a mercadoria rápida, não quer receber em 5, 10 dias, ele quer receber em 2, 3 dias. Então, aonde estrategicamente você tem que estar, que tem uma malha rodoviária ou aérea que vai lhe atender. Perfeito. Para você entregar de forma rápida com menor custo. E, por um outro lado, assim, quando a gente fala inclusive de deslealdade, eu acho que o problema não é o benefício incentivo fiscal. O problema, às vezes, é o próprio contribuinte que cria o descaminho, que cria artifícios, como bem citado, que é a evasão fiscal, que aí sim você tem uma questão de uma concorrência desleal. Mas para nós, empresas, fazer esse desenho, entender o grau de investimento para você ter uma redução tributária e gere valor, seja para o consumidor, ou para a própria empresa, ou para o próprio acionista, é importante estar revisitando continuamente. Então, todo ano revisitar onde eu estou, o custo e como eu consigo ser competitivo considerando os meus concorrentes. Perfeito. Quero perguntar para o Pedro também, né, da tua experiência pessoal, de todos os espaços que você ocupa, o que a tua experiência na Uniagro contribui para a gente ler esse cenário de questão tributária, da guerra fiscal? O que vocês fazem e que é diferente? Como o Malta colocou, né, o Gustavo também, o empresário ele tem que ter um conhecimento da parte tributária, né, tem que fazer um planejamento tributário para ser competitivo e conseguir sobreviver. Que quando a gente nasce, né, tem 2 certezas na vida: que você vai pagar imposto e que você vai morrer. Então, e outro ponto, o governo sempre vai ganhar. Né? Então, o maior sócio da empresa é o governo, porque o dele está sempre garantido. A empresa pode ter lucro ou pode ter prejuízo, mas o imposto tem que estar sempre pagando. Então, o empresário vai lá, investe, né, contrata, gera empregos, compra mercadorias, vende, muitas vezes não recebe, né, do seu cliente, na adimplência, mas paga o imposto igual, né, pode não ter resultado e paga o imposto igual. Então, a questão do planejamento tributário é fundamental para a sobrevivência das empresas, porque é uma conta cara, participa muito da nossa conta. A gente paga sobre a folha de pagamento, paga sobre o lucro, paga sobre as mercadorias compradas, vendidas, sobre serviço, sobre tudo
está sempre pagando imposto ali. Se você não tem uma organização, acaba não sendo competitivo. E não é porque a empresa só quer ampliar o seu resultado. Claro, é um objetivo ampliar o resultado, mas não só pelo ganho tributário, é para se tornar mais competitivo, tendo um produto mais barato para o consumidor. No momento que a gente tem um benefício fiscal, né, como teve agora a redução do imposto de importação, né, em alguns alimentos, você repassa essa redução de preço para o consumidor tem um acesso a um produto de melhor qualidade, com menor custo, certo? E consegue ampliar o seu volume de compra. Então, o consumidor comprando mais, né, você está tendo um benefício para o consumidor que consegue ter acesso a um produto que não teria antes, e a empresa ganha na escala, no volume. Então não é que a empresa quer ampliar a sua margem de receita tendo só o benefício fiscal. Ela quer tornar o produto mais competitivo para a população ter acesso a produtos melhores a menor custo. Isso que a gente tem que buscar e que a gente tem que brigar. Eu estou sendo informada que a gente já está se encaminhando para o final e eu queria ter ouvido você sobre Donald Trump. Não sobre o Trump, né, mas sobre uma nova geografia. Então eu vou concentrar em ti, Gustavo. Vamos lá. A bomba caiu para A conta ti. difícil é para o Gustavo. Acho que tem 30 segundos. Porque a gente está quase terminando e a gente falou tanto e rendeu tanto, né? Que eu queria só entender dessa geografia, porque também conversa um pouco, né? Cada um tentando defender o seu, enfim, joguei a bomba para ti. Exato. Acho que a gente tem uns 30 segundinhos para encerrar, mas é muito interessante esse movimento do Donald Trump e ele reforça a guerra fiscal. Nós estamos discutindo guerra fiscal entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, exatamente. Espírito Santo, e os países estão em guerra fiscal também. Então, Com certeza, Trump anunciando China, tarifácio. a União Europeia. Exatamente. Então, acho que esse movimento que está ocorrendo nos Estados Unidos, outros países também, ele vai reforçar alguns movimentos aqui no Brasil. Então, os países estão se movimentando justamente para tentar proteger a sua economia. Os Estados Unidos está fazendo esse movimento. Não sei se vai continuar até o fim do mandato do Trump, mas é um primeiro movimento para proteger a indústria regional, a indústria local. Claro que os outros países vão anunciar outras medidas também em contrapartida. Já estão anunciando. Acho que o Brasil talvez até saia ganhando se pensar bem, planejar bem. Tem uma oportunidade. Exatamente, pode ser uma oportunidade muito interessante. Gustavo, Malta, Pedro, foi muito rico, né? Acho que a gente continuaria aqui conversando. Muito obrigada. Obrigada a vocês que estão aqui com a gente, né? Realmente um quórum de peso, qualificado. Repito com o nosso concorrente, mas a jogada de botar ele aqui, ó, foi a nossa guerra fiscal. Foi a nossa praia. A gente jogou foi a nossa praia. Nossa vista para o mar, exatamente. Gente, muito obrigada. Obrigada por estarem aqui. Acho que hoje, na economia da atenção, como a gente costuma usar lá na RBS, quando a gente consegue fazer com que as pessoas estejam olhando e ouvindo, né? Isso vale para mim, eu aprendi muito aqui hoje, a gente ganha. Não tem como não ganhar. Muito obrigada. Querem dar uma palavrinha, uma consideração final? Só vai nos expulsar aqui. Só no final aqui a gente vai bater uma foto com o Pandolfo, com a Ayrton. Eu só gostaria de deixar um agradecimento e parabenizar, na verdade, toda a equipe que se envolveu para organizar esse evento. Então, a Paula, a Alice, a Sofia, o Ayrton, o Pandolfo, a Cristina, o Pedro. Não sei se faltou alguém aqui, mas é importante esse reconhecimento. Esse pessoal se dedicou bastante esses últimos meses, semanas, dias. Então, parabéns aí para todo o pessoal que se dedicou e promoveu esse evento aqui. Sem dúvida. Malta, tuas considerações finais. Rapidamente, Rafael, obrigado mais uma vez, Pandolfo, por me convidar. Mais uma vez, Gustavo, Kelly, Pedro, obrigado aqui acho que esse debate rico aqui. Obrigado a todos vocês aqui. Acho que foram temas bons, mas importante aqui esse quórum aqui, dada a disputa que nós tivemos. Mas espero que tenham sido informações importantes e relevantes até para vocês no dia a dia. Pedro. Muito obrigado, então, Kelly, Gustavo, Malta, foi um prazer estar trocando ideias com vocês, aprendi um pouco mais hoje aí, é um tema complexo que a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Acredito que na área fiscal aí vai ser um aprendizado contínuo. Obrigado pela audiência de vocês aí, não sei que a disputa foi grande, mas espero poder ter contribuído um pouco do nosso conhecimento, da nossa visão, e agradecer, né, o escritório da Rafael Pandolfo, o nome do Pandolfo aqui, do Gustavo, né, que são nossos assessores jurídicos também na parte tributária, que é fundamental. Então, obrigado a todos e espero que tenha um ótimo dia de Fora de Liberdade. Obrigada, Pandolfo. Obrigada, gente. E uma boa tarde para todos.